7 milhões, esse é o número de pessoas que morrem todos os anos, de acordo com uma estimativa aproximada. E cerca de 17 milhões de novas pessoas nascem. No entanto, se os cientistas estudaram minuciosamente as mudanças fisiológicas que ocorrem após o nascimento humano, não está totalmente claro o que acontece com o corpo após a morte e o enterro. Não estou falando sobre crenças religiosas relacionadas à vida após a morte, mas sim sobre os processos químicos e físicos. Neste vídeo, você descobrirá como podemos reverter a morte, qual é o primeiro órgão a se desenvolver e qual deles é o primeiro a parar de funcionar e, na verdade, o que acontece com o corpo após uma pessoa morrer. Este vídeo foi feito apenas para fins educacionais. O que acontece na primeira hora após a morte? Morrer significa que os processos fisiológicos nas células e tecidos param irreversivelmente, mas mesmo a morte súbita ocorre gradualmente. As primeiras coisas a falharem são a respiração e o fluxo sanguíneo, em seguida, o cérebro segue o mesmo caminho se continuar funcionando. Mas se o coração para de bater, isso é chamado de morte clínica e é reversível. Pesquisadores acreditam que há cerca de 4 minutos entre a parada cardíaca e o momento em que o cérebro começa a ser seriamente prejudicado. Durante esse período, o fluxo sanguíneo pode ser restaurado por meio da ressuscitação cardiopulmonar. Se não ajudar, ocorre a chamada morte biológica e o corpo começa a se decompor lentamente. Poucos minutos após o coração parar, o corpo fica visivelmente pálido devido à saída de sangue dos pequenos vasos sanguíneos. Ao mesmo tempo, ocorre a algor mortis, que é o processo de queda da temperatura corporal em direção à temperatura ambiente. Ela cai aproximadamente 16 graus a cada hora. Ao mesmo tempo, todos os músculos relaxam e o corpo não consegue mais reter líquidos. Curiosamente, as coisas que morrem em um organismo mais rapidamente do que qualquer outra são as primeiras a aparecer. Nos primeiros meses de crescimento, um embrião desenvolve células vermelhas do sangue, sistema circulatório e pulmões. No entanto, existe um chamado tubo cardíaco que substitui o coração por algum tempo. Ele bate cerca de 65 vezes por minuto e logo se transforma em um órgão totalmente funcional capaz de bombear cerca de 300 litros de sangue por hora. Mas o que acontece se o coração ficar parado por mais de 60 minutos? O que acontece nas próximas 12 horas após a morte? Uma vez que o coração não bombeia mais sangue, a força da gravidade faz com que os líquidos fluam para as partes do corpo mais próximas ao chão. Se o corpo humano permanecer intocado por algumas horas, manchas avermelhadas podem aparecer nessas partes. Elas se assemelham a hematomas causados por sangramento localizado. Nas primeiras 3 horas após a morte, as mudanças químicas nas células do corpo causam rigidez muscular, conhecida como rigor mortis. Quando ela se instala, afeta primeiramente os músculos da mandíbula, pescoço e pálpebras. Nas próximas horas após a morte, a rigidez post-mortem se espalha pelo rosto, peito, abdômen, mãos e pernas, chegando finalmente aos dedos dos pés. Aproximadamente em 12 horas, os músculos alcançam o máximo de rigidez. É difícil mover ou fazer qualquer coisa com os membros de uma pessoa falecida. Os joelhos e cotovelos podem dobrar apenas um pouco, e os dedos dos pés e das mãos podem parecer torcidos de forma incomum. Quase tão distorcidos e estranhos quanto parecem, no processo de se moldar, quando um feto se desenvolve, ele tem algo semelhante a pequenos rins no início e, depois de um tempo, mãos e pernas começam a crescer a partir deles. O sistema muscular começa a se desenvolver no segundo mês de gravidez, quase simultaneamente ao esqueleto, e descobre-se que ossos e músculos são os órgãos que duram mais tempo após a morte do indivíduo. O que acontece com um corpo depois de ser enterrado? Assim que é colocado no solo, como é costume na maioria dos países, o corpo passa por um processo de mineralização. Ele se decompõe em elementos químicos separados e compostos químicos simples. O período de mineralização geralmente leva de 10 a 30 anos. No início, micro-organismos vivos e insetos fazem uma contribuição ativa. Eles comem e processam os tecidos moles. Quando terminam seu trabalho, tudo o que resta do corpo é um esqueleto. Ele se desintegra em ossos separados. Nesse estado, pode permanecer no solo por centenas e milhares de anos, assim como os dentes. Como as pessoas sabem disso? Graças a numerosas observações. Hoje em dia, existem instalações de pesquisa ao ar livre conhecidas como fazendas de corpos. Não existem muitas no mundo, algumas estão localizadas nos Estados Unidos e uma na Austrália.
Nessas instalações, as pessoas estudam o que acontece com um organismo após a morte. As fazendas de corpos também são usadas para conduzir experimentos e determinar como a decomposição afeta características faciais, impressões digitais e até que ponto ainda é possível reconstruir o DNA. Vale ressaltar que todas as coisas mencionadas se desenvolvem em uma ordem diferente quando se trata de um feto. No início, aparecem as características faciais, como boca, nariz e círculos escuros que posteriormente se transformam em olhos. Em seguida, no terceiro mês de gravidez, o tecido duro que envolve os dentes primários é formado e somente depois disso os ossos começam a se desenvolver. No entanto, até mesmo eles podem desaparecer para sempre se o método de sepultamento não for o que estamos acostumados. O que acontece com um corpo que não foi enterrado? Por um longo tempo, algumas nações praticaram rituais de sepultamento alternativos. Como você sabe, os antigos egípcios eram mestres na mumificação. Esse método não é tão popular hoje em dia, mas foi modernizado e certas culturas continuam a optar por ele. Durante a mumificação, o corpo passa por tratamentos químicos que interrompem ou retardam a decomposição dos tecidos. Quando mumificado, o cadáver pode ser preservado por alguns milhares de anos, desde que a múmia esteja bem protegida e armazenada com segurança. Enquanto isso, as pessoas do Tibete fazem de forma oposta. Elas não escondem os corpos, pelo contrário, eles são levados ao topo das montanhas e deixados lá. Frequentemente, o corpo é dissecado, a pele é removida e os restos são revestidos com uma mistura de leite, farinha, chá e cevada para atrair animais selvagens. Acredita-se que dessa maneira um ser humano pague sua dívida com a natureza. Mas mesmo que esqueçamos os antigos rituais religiosos, ainda existem alternativas para o sepultamento convencional. Por exemplo, a doação de órgãos. Quando uma pessoa morre, alguns órgãos ainda podem funcionar e salvar a vida de alguém, ou você pode doar seu corpo para um laboratório de pesquisa. Um cadáver usado para fins científicos é frequentemente chamado de cadáver e possui um valor médico significativo. O estudo de corpos humanos desempenhou um papel considerável no progresso da medicina, biologia e outros campos relacionados. É claro que algumas pessoas não querem que seus corpos sejam usados dessa maneira ou não desejam que eles se decomponham no solo. Há também uma opção de acordo com suas preferências, a cremação. A cremação ou queima de um corpo em temperaturas muito altas leva cerca de 2 horas, e no final, resta apenas cinzas. Pessoas que estão morrendo frequentemente pedem para que suas cinzas sejam espalhadas em um local específico. No entanto, nos dias de hoje, as pessoas criaram maneiras ainda mais peculiares de preservar essa coisa memorável. Por exemplo, a designer Wiki Soma usa cinzas para criar suas obras de arte. Sua filosofia de trabalho enfatiza que, mesmo quando uma pessoa falece, ela ainda permanece conosco. Tanto o desenvolvimento quanto a decomposição do corpo humano são processos cuidadosamente planejados pela natureza. Mas até a natureza precisa de mais tempo e recursos para criar algo do que para destruir algo, e não faria mal se os seres humanos se lembrassem disso toda vez que desejarem condenar ou arruinar algo que foi trazido à vida por outra pessoa. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.